sem tréguas, do outro, a majestosa calma. Compraz-se a natureza nestes contrastes. Os montes, ora ásperos hinos, ora adornados de verdura, erigem-se acima dos vales profundos e dos vastos horizontes do mar, sítios graciosos ou austeros orlam a esteira azul dos lagos. Acima de todas as coisas, o espaço se desenvolve e, no imo dos céus, os astros prosseguem em seu rumo eterno. A obra é variada em seus menores detalhes, mas, dos elementos diversos que a compõem, destaca-se uma harmonia poderosa, em que se revela a arte do divino autor. O mesmo sucede no domínio moral. Inúmeras almas existem, de aptidões infinitamente variadas, almas obscuras e brilhantes, nobres ou vulgares, tristes ou alegres, almas de fé, almas de dúvida, almas de gelo, almas de fogo. Todas parecem misturar-se, confundir-se na imensa arena da vida. Dessas discordâncias aparentes, dessas atrações, desses contrastes, provêm as lutas, os conflitos, os ódios, os amores loucos, as felicidades inebriantes, as dores agudas. Mas, desse bracejar contínuo, certa mistura se produz, perpétuas trocas se efetuam, uma ordem crescente se origina. Os fragmentos das rocas e as pedras arrastadas pela torrente transformam-se, pouco a pouco, em calhaus redondos e polidos. O mesmo acontece com as almas, chocadas, roladas pelo rio das existências, de grau em grau, de vida em vida encaminham-se na senda das perfeições. A França é admiravelmente dotada no que respeita a montanhas. Estas cobrem 1/3 de sua superfície e, segundo as latitudes, segundo a intensidade da luz que banha seus cimos, elas oferecem aspectos e colorações de uma diversidade maravilhosa. O Nordeste, os Vosges, em suas rochas grés vermelhos sobressaindo do solo, os velhos robles suspensos, qual se fossem ninhos de águia na altura das nuvens, e os sombrios pinhais que alcatifam suas encostas. No centro, o grande maciço vulcânico do Auvergne, com suas crateras invadidas pelas águas e suas longas cheiras ou correntes de lavas espalhadas na base dos Puys. Ao sul, está a sombria e fantástica região dos Cauces, com suas gargantas estreitas, seus avermelhados rochedos, seus precipícios, seus rios subterrâneos. Qual moldura esse vasto quadro, uma série de montes se escalona de Franco a Condado Albert. São as cadeias do Jura, dos Alpes saboianos, defeneses e provençais, as costas batidas pelo sol, de mar azul, o Estéron e as Cévines. Enfim, a alta muralha dos Pirineus, com seus picos dentilhados, seus circos sublimes, suas românticas solidões. Todas essas montanhas de França são para mim familiares. Tenho-as percorrido várias vezes. Posso dizer que constitui uma das raras felicidades de minha vida saborear-lhes as inebriantes belezas. A montanha é meu templo. Ali nos sentimos mais longe das vulgaridades deste mundo, mais próximo do céu, mais perto de Deus. Com o imprevisto dessas mutações à vista e a expansão desses fantásticos espetáculos, cimos nervosos, geleiras ofuscantes, desfiladeiros formidáveis, grotas, quebradas sombrias, prados, lagos, torrentes, cascatas, a montanha é fonte inesgotável de impressões fortes, de sensações elevadas, de ensinamentos fecundos. Como é bom, pela fresca da madrugada, inteiramente impregnada dos aromas penetrantes da noite, escalar os declives, com o cajado pontudo na mão, o saco de provisões ao ombro. Em volta, tudo é calma, a terra exala essa paz serena que retempera os corações e os penetra de uma alegria íntima. O atalho é tão gracioso em seus contornos, a floresta tão cheia de sombras e de misteriosa doçura. À medida que subimos, a perspectiva se alarga, soberbas escarpas se abrem ao longe, nas planícies. Os povoados mostram suas manchas brancas na verdura, entre as messes, as charnecas, os bosques. A água das lagoas e dos rios brilha qual aço polido. Em breve, a vegetação se faz rara, o atalho se torna mais abrupto e se atravanca de troncos de árvores e de blocos esparsos. Por toda parte, aparecem os jardins das altitudes, a arnica de flores amarelas, os rododendros, as sachifragas, as ízias azuis e brancas. Aromas balsâmicos flutuam no ar. Por toda parte, águas que jorram em límpidas fontes. Seu murmúrio enche a montanha de agradável sinfonia. Estendido sobre a relva, quantas horas tenho passado a ouvir o cristalino marulhar das fontes entre as rochas, a voz da torrente que se eleva no grande silêncio. Tudo se idealiza nestas alturas.
Os falares longínquos e os cânticos melancólicos dos pastores, o tinir das campainhas dos rebanhos, o ronco das águas subterrâneas, a queixa dos ventos nas frondes, tudo se torna melodia. Mas eis a tempestade, a sua voz possante, tudo se cala. Amo tudo da montanha, seus dias de sol, cheios de eflúvios e de raios, e suas noites serenas, sob milhões de estrelas que cintilam em maior força e parecem mais perto. Amo até suas tempestades e os clarões dos raios sobre os alcantis. A tormenta passou. A natureza retomou seu ar de festa. Por toda parte se escuta o rangido dos gafanhotos e o matraquear dos grilos. Insetos de todas as formas e de todas as cores manifestam, a seu modo, alegria de viver, inebriando-se de ar e de luz. Mais abaixo, na floresta profunda, na floresta encantada, o concerto dos seres e das coisas, que domina o ciciar do vento nas ramagens, cânticos de pássaros, zumbidos de insetos, melopeias dos regatos, das fontes e das cascatinhas, tudo isso nos arrebata, nos envolve em um encanto indefinível, irresistível. Retomemos nossa marcha, ainda alguns esforços, cansados, e atingimos o cimo. Mas que compensação ao nosso trabalho! Um panorama esplêndido se manifesta, uma decoração incomparável se revela subitamente, espetáculo que ofusca o olhar e enche a alma de religiosa emoção. Cimos, sempre cimos, eretos na glória da alva. No fundo do horizonte, picos solenes se alinham, brancos de neve, com suas geleiras que o sol faz brilhar, feitas toalhas de prata. Entre seus enormes cabeços, cavam-se desfiladeiros selvagens nos quais se abrem vales agradáveis. Para o lado do norte, a cadeia se abaixa em ondulações suaves, dando lugar a planícies sem fim. Os últimos contrafortes estão cobertos de bonitos bosques, de frescos prados, de aldeias pitorescas. Além, desenrolam-se, sem limites, os tapetes verde-ouro dos campos, dos prados, das campinas, um xadrez de culturas, uma variedade de tons e de cores, que se fundem em um longínquo e vaporoso. Mais longe ainda, o mar imenso resplandece sob o infinito azul. O tempo escoa rápido nessas alturas. Em breve, é preciso pensar na volta. Lentamente, o sol declina, os vales enchem-se de sombra. Já as silhuetas negras dos grandes picos erigem no céu, onde se acendem os fogos estelares. A voz da torrente se eleva, mais alta e mais grave, na paz da tarde. Os rebanhos voltam, reunidos pelos pastores, sob o olhar vigilante dos cães. Os sinos tangem, argentinos, convidando ao repouso, ao sono. As luzes extinguem-se, uma a uma, no vale. E minha alma, embalada pelas harmonias da montanha, dirige uma ardente homenagem ao Deus potente, ao Deus Criador. Moços que me ledes, meu pensamento vai até vós, num transporte fraternal, dizer-vos, aprendei a amar a montanha. É o livro por excelência, diante do qual todo livro humano é pequeno. Folheando suas páginas grandiosas, 1000 vezes recônditas vos aparecerão 1000 revelações que não suspeitais. Colhereis alegrias preciosas, que enriquecerão vossa alma, purificando-a. Aprendei a ver, a ler, a ouvir. Enchei vossos olhos e vossos corações dessas paisagens agrestes e encantadoras. Penetrai-lhes a graça e a força, a severidade e a doçura. Alternativamente, a árvore antiga e venerável, a torrente ruidosa e o cimo altaneiro dar-vos-ão lições sublimes, que ficarão gravadas para sempre em vossa memória e acalentarão mais tarde, com doces recordações, as tardes tristes e escuras de vosso declínio. Sabei compreender-lhes a linguagem. Suas vozes unidas compõem um hino de adoração que os seres e as coisas cantam ao Eterno. A montanha é uma Bíblia, dizíamos, cujas páginas apresentam um sentido oculto, um sentido profundo. Em suas camadas rochosas, enrugadas, revolvidas pelos abalos plutônicos, podeis ler a gênese do globo, as grandes epopeias da história do mundo, antes da aparição do homem. Os movimentos da crosta terrestre, escritos ao redor de vós, em caracteres formidáveis, vos mostrarão a ação das forças combinadas, criando vossa morada comum. Depois, será o lento trabalho das águas, gota a gota, cavando os círculos e as gargantas, esculpindo os colossos de granito. Finalmente, virá o estudo da flora e da fauna em sua diversidade sem limites. Os empuxos eruptivos, as correntes resfriadas e os pórfiros gigantescos dir-vos-ão dos esforços da massa esbraseada levantando as cadeias em jorros agudos ou em zimbórios arredondados.
Os vulcões são os orifícios respiratórios da Terra. Acima, sentem-se muito bem a circulação violenta, o empuxo da seiva e da vida que, sem esses exutórios, abafariam o solo, quebrariam a crosta planetária. As fontes quentes nos demonstram que as entranhas do globo encerram ainda vida ardente, crepitante, prestes a jorrar, e que a ação do enorme e tenebroso ciclope é sempre possível. Do foco central, do fundo do abismo, sobem a superfície as forças expansivas que transformam os elementos, liquefazendo-os e carregando-os de eletricidades desconhecidas em seu transporte para o Sol, cujas irradiações os solicitam e os atraem através do espaço. E o laboratório onde se trabalha a grande obra, a preparação do teatro em que se representarão os dramas da vida. Para todos aqueles que a sabem amar e compreender, a montanha é uma longa e profunda iniciação. A flor abre as carícias do sol e das lágrimas do rosto, de igual modo a alma se expande sob a influência radiosa da grande natureza. Sob essas poderosas impressões, tudo nela se comove e vibra. Ela ora, e sua prece é um grito de reconhecimento e de amor. Da prece, passa a contemplação, essa forma superior do pensamento, onde se infunde misteriosamente em nosso imo sentido augusto, o sentido divino da obra universal. Mas a contemplação não basta. A verdadeira vida é ação, a lei nos impõe a luta e a provação. Somente por elas adquire méritos. Nossos deveres e nossa tarefa cotidiana nos absorvem, nos retém longe das fontes puras do pensamento. Eis porque é bom, é salutar, voltar monos, de tempos a tempos, para a natureza, aurear forças e inspirações. Quem quer que a desconheça ou a ignore, padece, diminui-se. Aos que a amam, ela comunica, em compensação, o socorro moral, o viático necessário para marchar através dos abrolhos e das brumas da vida, para o fim supremo, luminoso, longínquo. De igual modo que o mar, e mais do que ele ainda, a montanha é paciente, fortificadora. Possui um princípio regenerador, que dá a calma aos nervos, a saúde aos degenerados, um meio de levantamento para a débil humanidade. Na montanha, as agitações febris, as preocupações da vida fictícia e a cabrunhadora das cidades esvaem-se para dar lugar a um modo de existência mais simples, mais natural. A altitude é uma escola de energia para aqueles que a cidade não enfraqueceu de todo. As vastas perspectivas aguçam a vista. Os pulmões se dilatam ao ar puro dos cimos. Os obstáculos estimulam nossos esforços, a ascensão e a escalada nos dão músculos de aço. Ao mesmo tempo em que as forças físicas se desenvolvem, as potências intelectuais se reconstituem, as vontades se retemperam. Ficamos habituados a agir, a vencer, a desprezar a morte. A razão disso está em que montanha tem seus perigos. Seus atalhos são escarpados, seus precipícios aterradores. A vertigem nos espia nas alturas. O vento aí é áspero em certos dias, e o raio retumba frequentemente. Ou então são as brumas repentinas que nos envolvem e nos escondem o perigo. Às vezes, é preciso caminhar sobre estreitas cornijas, entre o abismo e a avalanche, evitar as aberturas escancaradas das geleiras, descer os declives escorregados que terminam nos sorvedouros. No correr das minhas excursões, ouvi frequentemente troar, de eco em eco, o pesado ruído das quedas de pedras e de massas de neve. Em certo recanto selvagem dos montes, em certa quebrada solitária, nós nos encontramos, repentinamente, em presença de cruzes que marcam um lugar onde muitos viajantes pereceram. Em compensação, há também lá, no alto, todas as ebriedades, todas as harmonias da luz e os encantos que as planícies não conhecem. Percebes aí a sinfonia universal e misteriosa dos ruídos, dos perfumes, das cores, a íntima e doce música das brisas e das águas. Ali se goza melhor a melancolia das tardes, quando o aroma dos prados e dos bosques sobe do seio dos vales até os cimos. Então, a alma do homem rompe os laços que o encadeiam à carne, e paira no éter sutil. Goza ele, nesse instante, de êxtases quase divinos. Não é sem razão que os fatos mais consideráveis da história religiosa se têm passado sobre os cimos. O Meron, o Gaia, o Sinai, o Nebo, o Tabor e o Calvário são os altares soberbos de onde sobe, em poderoso transporte, a prece dos iniciadores. Nas almas de Skol, a majestade dos grandes espetáculos desperta os sentidos íntimos, as faculdades psíquicas, e a comunhão com o invisível se estabelece. Mas, em graus diversos, quase todos sentimos essa influência. Nesses momentos, o que há de artificial ou de vulgar,
em nossa existência, desaparece para dar lugar a impressões sobre-humanas. E qual clareira que se abre no meio de nossas trevas, através das densas fumaradas que nos escondem habitualmente o céu e asfixiam as mais belas inteligências. Em um instante percebemos o mundo superior, celeste, infinito. Então, as irradiações do pensamento divino descem, qual benéfico orvalho, a maravilhada alma. Longe dos preconceitos e das rotinas sociais, a alma se expande livremente, encontra o seu gênio peculiar, o além dos druidas. Suas seguras intuições lhe dizem que todos os sistemas são estéreis e que somente a grande mãe natureza, o grande livro vivo, nos pode ensinar a verdade e a beleza perfeitas. Nas horas de recolhimento profundo, seja quando o sol lança a prodigalidade de sua púrpura sobre a Assembleia dos Montes, seja quando a lua derrama sua luz argêntea no meio do silêncio formidável, um diálogo solene se estabelece entre a alma e Deus. Esses grandes pousos da vida são indispensáveis para que nos retemperemos, nos reconheçamos, para que possamos ver o fim supremo e nos orientemos, em passo seguro, para esse fim. Então, à semelhança dos profetas, descemos dos cimos, engrandecidos, iluminados de uma claridade interior. Aos apelos do meu pensamento, as recordações despertam em multidão. Eis nos Pirineus, em ascensão ao Pico de Ger, perto de Obonis. Para atingir a plataforma rochosa, espécie de mirante que constitui o cimo, é preciso empoleirar monos sobre uma aresta, aguda qual lâmina de navalha, de 50 metros de comprimento, acima de um vertiginoso abismo profundo de 2.000 pés. Mas, dali, que vista! Toda a cadeia central se desdobra, desde os montes malditos até o pico de Ani, cujo negro cimo emerge de um mar de nuvens, qual ilha do seio do oceano. A atmosfera é tão límpida, tão pura, que se distinguem os contornos dos montes mais longínquos. O Vignemale, o grupo dos grandes picos do Bigorre, com suas finas arestas, suas cores de geleiras, suas neves imaculadas, erigem-se quais brancos fantasmas sob a ardente luz do meio-dia. Graças à transparência do ar, os picos espanhóis, situados para além de 100 quilômetros, mostram-se com tanta nitidez, que se poderia supor estarem próximos. Eu os torno a ver, como se fosse ontem, esses cimos grandiosos, dominando linhas de cristal que se sucedem até ao fundo do horizonte, o enorme Baleitouz e, além, em uma aberta, o sombrio Monte Perdido. Mais próximo, as formas familiares do Montminet, do Gabizus, os pilones do Marboré, a brecha de Roland, velhos conhecidos que saúdo, de longe, com prazer. Serenidade inalterável envolve esta assembleia de gigantes, reunida em um conciliábulo eterno. No primeiro plano, o pico granítico de Ossal, solitário e feroz, continua seu sonho de 100 séculos. Mais longe, esses cabeços avermelhados que se escalam para o sul pertencem à vertente espanhola, áspera, devorada pelo sol, mas rica de colorido. Dessa vertente, explorei muitas vezes os circos selvagens, tão pouco conhecidos e de tão difícil acesso, as gargantas, despenhadeiros onde se precipitam torrentes invisíveis, que conseguiram cavar um leito subterrâneo no meio de um caos infernal. E que atalhos, cortados em forma de cornija nos flancos das paredes a pique. Aos nossos pés, abreza o abismo, a muitas centenas de metros, sobre nossas cabeças, o abutre, de vorazes apetites, descreve grandes círculos. Entre essas cristas recortadas, alonga-se o Bramatoeiro, corredor sinistro, cortado de nevadas e lagos gelados, aonde um padre italiano, que ia para Lourdes, foi assassinado, alguns dias antes da minha passagem. Mais adiante, escondido no fundo de um circo em forma de funil, de paredes abruptas e desornadas, Panticosa, estação terminal espanhola. O sítio é triste, por toda parte, do fundo das gargantas, eleva-se o estrondo das águas, semelhante aos rumores de uma tropa em marcha ou ao rodar surdo dos carros. Voltemos ao pico do Ger. Sobre a geleira vizinha, um guia me faz notar um ponto negro imóvel, que eu tomo por um rochedo. Mas a seus gritos, zero objeto se desloca, move, escapole lentamente. Era um animal. Os gritos do guia despertaram os ecos da montanha. De todos os recantos do solo, das quebradas selvagens e das gargantas estreitas saem milhares de vozes. Dir-se-á uma legião de duendes, de gnomos, de espíritos escarninhos. O efeito é surpreendente. Lancemos um último e demorado olhar sobre esse panorama esplêndido. Sob a cúpula azulada, as altas montanhas se tingem de tintas fundidas, de pureza e de riqueza incomparáveis.
O sol do meio-dia derrama sobre elas uma profusão de claridade, um jorro de luz dourada, que aumenta ainda o prestígio de suas formas fantásticas, atormentadas. Um mundo inteiro de torres, de agulhas, de picos canelados, de zimbórios, de campanários, de pirâmides, se levanta sob o céu, amontoado gigantesco de linhas, ora rudes e ásperas, ora arredondadas pelo rude trabalho das águas. Depois, aqui e ali, no intervalo, altas pastagens verdejantes, semeadas de corrais, de onde sobem, em estreitos fios, fumos azulados, percebem-se as espessas florestas que bordam a fronteira, cascatas cintilantes, lagos tranquilos, risonhos prados e planaltos gelados, tristes, desertos de cascalhos e entulho, ruínas de montanhas derruídas. Diante desse espetáculo, todas as impressões se fundem na sensação do imenso. É um esplendor de formas, de aspectos e de cores que não se podem descrever com as pálidas palavras da linguagem terrestre. O homem se reconhece bem pequeno, todas as suas obras lhe parecem efêmeras e miseráveis em face de tais colossos. Que estes se agitem somente, levantando os ombros, e todo o trabalho humano desaparece, desmoronando-se. Mas a alma se engrandece pelo pensamento. Um mundo de intuições e de sonhos desperta. Ela sente que estes espetáculos são um simples antegozo das maravilhas que o destino lhe reserva em sua ascensão eterna, de orbe em orbe, na sucessão dos tempos e dos mundos siderais. O universo inteiro se reflete em nós outros qual em um espelho. O mundo invisível, por transmissão, não percebida, liga-se ao mundo visível. Em cima, reina a lei de harmonia que rege ambos. A alma, em sua contemplação, projetada para além de si própria, exteriorizada de alguma sorte, penetra-os e abraça-os. Em um momento, sentiu passar por si o grande frêmito do infinito, comungou com o pensamento supremo, compreendeu que este só criou os mundos para que servissem de degraus às ascensões do espírito. Certa tarde de julho, no curso de um passeio solitário nos arredores de Obones, perdi-me na montanha, cheia de bosques, de gorze. Tendo vindo a noite, e tornando-se impossível a volta pelas sendas escarpadas que eu tinha percorrido, tive de resignar-me a esperar que o dia retornasse, e descansei no leito de relva improvisado. Essa noite deixou em minha memória uma recordação cheia de encanto e poesia penetrantes. Quantas impressões recolhidas! Eu ouvia os gemidos, os apelos dos hóspedes dos bosques, a raposa, o galo das charnecas, o grande mocho das montanhas, de grito quase humano. A vida rodava em volta de mim, misteriosa, eu lhe percebi os rumores, as palpitações ligeiras. Em uma touceira, a certa distância, iluminação estranha atrai a minha atenção, aproximou-me, é uma assembleia de pirilampos, suas pequenas lanternas verdes constelam as ramadas, enquanto no céu outras luminárias mais poderosas resplandecem acima de minha cabeça. Posso acompanhar com os olhos, durante essa noite, todo o desfilar do exército celeste. Depois, com a marcha solene das estrelas, o levantar da lua, cuja tremulas claridade passa através da folhagem e vem brincar entre os musgos e os fetos. Nenhum pensamento de temor perturba minha alma. Sinto-me cercado de beatitude inexprimível. A grande voz da torrente retine no silêncio da noite, entretendo-me com coisas graves e profundas. Que a diz? Diz a aspiração para o divino, conta a imortalidade, a participação de todos os seres segundo suas forças, na obra imensa, na potente harmonia do mundo. Ela diz, observa meu curso, é a imagem do teu destino. Agora fujo, torrente impetuosa, por entre os blocos atormentados. Minha onda rola em cascatas ou se quebra em espumas, mais tarde, porém, tornar-me-ei o largo rio, cortado de ilhas, que correrá calmo, imponente, através da esmeralda dos prados, sob a opala do céu. Eis o que diz a voz solene, soberba de grandeza e de eloquência, enquanto contemplo os céus. Lá em cima, outros problemas me atraem. Para onde vão esses mundos inumeráveis? Em virtude de que forças se movem, se procuram no seio do insondável abismo? Sempre, no fundo de tudo, surge o pensamento de Deus, energia eterna, eterno amor. A mão que dirige os astros na extensão, escreveu ali um nome, em letras de fogo. Todos esses mundos conhecem seu trilho, sua missão sagrada, prosseguem infalivelmente. Sabem que representam um papel no plano divino, e a este se associam estreitamente. Todo o segredo da natureza está nisso. Os mares, as florestas e as montanhas não dizem outra coisa. A Via Láctea,
que desenrola através do espaço sua poeira de mundos, os cedros gigantescos, que estendem seus longos ramos acima dos precipícios, a flor, que se expande aos beijos do sol, tudo nos murmura, é ele que devemos o ser, é por ele que vivemos e morremos. Sim, está ali o santuário em que a alma se abre e se expande a visão do grande céu e de Deus, autor de sua ordem e sublime beleza. É aquele o templo da religião eterna e viva, cuja inelutável lei está escrita nas frontes das noites estreladas e nas profundezas da consciência humana. Mas eis a alvorada, o majestoso levantar do sol sobre os cimos longínquos. Qual esfera de metal incandescente, o astro-rei sobe no horizonte. A princípio, os cimos dentados dos picos flamejam na luz renascente, e, de igual modo que na tarde anterior, a tinha subido rapidamente em volta de mim, enquanto a sombra descia com igual velocidade. Como se um véu se tivesse rasgado, todas as minúcias da floresta, as altas ramarias, as escarpas abruptas dos rochedos e as sinuosidades do caminho se iluminam. Admirável prestígio da cor. Em um instante tudo se anima, freme, palpita, o céu e a terra vibram em largo estremecimento. Acima da garganta estreita onde canta a torrente, a negra silhueta do pico de Ossal se desenha nitidamente. E retomo o caminho do hotel, bendizendo as circunstâncias que me permitiram gozar tais espetáculos. Outras impressões me esperavam nos Alpes. Poder-se dizer com razão que os Pirineus, por suas formas esbeltas, arrojadas, elegantes, representam o tipo feminino da montanha. Eles têm frequentemente o encanto e a graça da mulher. Um véu ligeiramente adorna suas frontes soberbas. Outras vezes, jorros de luz os transfiguram, transformando-os em montanhas fadas. Os Alpes, com suas formas maciças, sua potente ossatura, lembram de preferência o tipo masculino. Eles simbolizam a força, a duração, a grandeza austera, parecendo os marcos gigantescos que determinam as fronteiras do tempo e da eternidade. Quando se contempla pela primeira vez o Monte Branco, esse gigante solitário cujo cimo domina a Europa, sente-se o homem como que esmagado diante dessa imensa brancura semelhante a um sudário. Com efeito, sua aparência é da morte. Entretanto, sob esse manto de gelo, esconde-se uma vida sempre ativa, quente, fulgurante, que se manifesta e difunde pelas fontes ferventes de Saint-Gervais. Adicionai as 50 léguas de geleiras que coroam os Alpes, seus vastos reservatórios subterrâneos, que dão nascimento aos maiores rios do Ocidente, vertendo a fecundidade sobre tantas planícies, e tereis um aspecto de tal cadeia formidável. No maciço do Oisans, a sensação não é menos viva que no Monte Branco. Do Belvedere da Tête de Mai, vê-se a levantar uma floresta inteira de picos e de agulhas, um rendado completo de granito. No dia em que subi, as geleiras resplandeciam, fundindo-se lentamente sob os ardores do sol, de toda parte, jorravam as torrentes e as cascatas. A passagem das águas, engolfando-se no solo, produziu ruído surdo, que variava de hora em hora, segundo o volume da massa líquida. Ao redor de mim, o deserto, tão longe quanto a vista pudesse alcançar, nenhum ente humano. O silêncio impressionante das alturas me envolve. Não se ouve senão o murmúrio das águas e as queixas do vento que agita as ervas e as florinhas alpestres. Uma flora maravilhosa se ostenta nessas alturas. Eis a Edelweiss e a granete de haste frágil. Campânulas balançam suas graciosas campainhas. Mais longe, e a genciana azul, bordada de negro, tão ativa em suas atitudes, a soberba anemone amarela, tão apreciada pelos botânicos. Depois, e a Daphne, a orquídea, digitalis, 20 espécies de que ignoro os nomes, em uma palavra, todo um pequeno mundo vegetal se expande sob este céu de fogo. O ar se embalsama. Fechando o horizonte, o Meiji, esse terrível comedor de homens, mostra seus contrafortes potentes, coroados por um diadema de neve e de gelo. O Pelvoux, o Barra dos Escrínios, outros cimos ainda, erigem-se qual família de titãs disposta em semicírculo. Eis na grande Chartreuse. Passei muitos dias neste asilo de paz e de recolhimento. Explorei-lhe os arredores, passeando sob as abóbadas sombrias da floresta que o encerra, escutando a canção das torrentes, os grandes órgãos dos ventos nas ramadas, as vozes longínquas dos pastores e dos lenhadores. Os sons do sino do mosteiro me chegavam às asas da brisa, suas vibrações, em ondas sonoras, ia morrer e renascer, e depois perder-se no fundo das gargantas e nas encostas das montanhas. De todos os lados a vista é limitada por grandes cimos calvos,
ásperos, nus, batidos pelas tempestades. Mas o pensamento do absoluto, do infinito, envolve estes montes, e o olhar de Deus pousa por sobre todas as coisas. No grande silêncio do claustro, ressoam lentamente as horas no relógio. Quantas almas sacudidas pelas tempestades da vida têm vindo buscar ali o repouso e o esquecimento? Essa mística cristã, que as atraía, tem profundezas de abismos que fascinam. Sem dúvida ela se perde em muitos pontos e se afasta das realidades invisíveis. Cria no cérebro do crente todo um mundo de ilusões, de quimeras supersticiosas impostas pela tirania dos dogmatistas. Entretanto, ela não é sem beleza. Nas épocas de ferro e de sangue, a vida monástica era o único refúgio para uma alma delicada e estudiosa. Mesmo nos tempos modernos, podia ser, até certo ponto, um meio de encaminhamento para as coisas superiores, uma preparação para o além. Eis porque, desse santuário alpestres, irradiam sobre todo o país benéficas influências. Já há algum tempo, os monges desapareceram, a Chartreuse foi abandonada, o sítio perdeu seu prestígio religioso. Da tribuna reservada aos visitantes, assistia ao ofício da meia-noite. 3 fracas luzes espaçadas na nave da capela esbatem sozinhas a obscuridade profunda. Os chartreuses chegam, um a um, munidos de pequena lanterna e ganham suas cadeiras. Os salmos começam, invocações, gritos de chamamento de almas em sofrimento. Deus em adjutor em mel me entende. Meu Deus, vinde em meu socorro. Senhor, apressai-vos, eu sucumbo. Esta lamentação do velho Job, que atravessou os séculos, parece resumir toda a dor humana. É a queixa dos corações partidos, de todos aqueles que se desatam desta terra de provações, em que não veio mais que desesperança, abandono, exílio, para buscar, no seio do Pai, auxílio, consolação. Esses monges austeros, que deixam o duro grabato para se unirem em pensamento à humanidade sofredora, esses cânticos de tristeza pungente, que retinem a hora em que todos repousam, tudo isso é comovente. Os salmos se sucedem, em um ritmo lento, grave, solene. Dessas notas melancólicas, frequentemente monótonas, sobressai, de tempos a tempos, um grito de amor, verdadeira flor da alma que, desse oceano de misérias humanas, sobe até ao céu para implorar ao Criador. Dentro em pouco, as frases salmódicas cessam. Na penumbra da bancada, os religiosos prostrados parecem imergidos em profunda meditação. Enfim, irrompe o último apelo de Davi em sua penitência, último soluço da humanidade aflita, que um raio de esperança ilumina e aquece, de profundas clamava de domine, exaudi-vos em meião. Das profundezas da minha dor gritei por ti, Senhor, ouve a minha prece. O cemitério do convento é de aspecto lúgubre. Nenhuma laje, nenhuma inscrição determina as sepulturas. Na fossa aberta, depositase simplesmente o copo do monge, revestido de seu hábito e estirado sobre uma tábua, sem esquife, depois, cobrendo de terra. Nenhum outro sinal, além de uma cruz, designa a sepultura desse passageiro da vida, desse hóspede do silêncio, do qual ninguém, à exceção do prior, saberá o nome verdadeiro. Será a primeira vez que percorro estes longos corredores e estes claustros solitários? Não. Quando o som do meu passado, sinto estremecer em mim a misteriosa cadeia que liga minha personalidade atual à dos séculos escoados. Sei que entre os despojos que ali jazem, nesse cemitério, há um que meu espírito animou. Possuo um terrível privilégio, o de conhecer minhas existências passadas. Uma delas acabou nesses lugares. Depois dos 5 lustros de lutas da epopeia napoleônica, nas quais o destino me havia imergido, exausto de tudo, afrontado pela vista do sangue e do fumo de tantas batalhas, aqui vim buscar a paz profunda. Na série de vidas sucessivas, uma existência monástica pode ser útil, pois nos ensina a renúncia das coisas mundanas, a concentração do pensamento, a austeridade dos costumes. No claustro, o espírito se liberta de sugestões materiais e se abre às visões divinas. Seria bom que todas as almas descidas à carne conservassem a lembrança de suas anterioridades. Não penso assim. Deus agiu sabiamente velando aos nossos olhos, ao menos durante a difícil passagem pela vida terrestre, as cenas trágicas, os desfalecimentos, os erros funestos de nossa própria história. Nosso presente fica, assim, aliviado, a tarefa atual torna-se mais fácil. Chegará sempre, a nossa volta para o espaço, tempo de ver alçarem-se diante de nós os fantasmas acusadores.
Sem dúvida, muitos não terão que temer semelhante quadro. Que a paz esteja em seus espíritos. Quanto a mim, sei uma coisa: quando deixar a terra para voltar ao além, as vozes do passado elevar-se-ão e gritarão contra mim, porque fui culpado, e o sangue enrubesceu minhas mãos. Mas, as almas que eu pude esclarecer e consolar, nesta vida, levantar-se-ão também, eu espero, para falar em meu favor, e o julgamento supremo a meu respeito será, assim, atenuado. 14 Elevação. Espírito, alma, tu que percorres estas páginas, donde vens e para onde vais? Sobes do fundo do abismo e galgas os degraus inumeráveis da escada da vida. Tu caminhas para as moradas eternas, onde a grande lei nos chama e para as quais a mão de Deus nos conduz. Vais para a luz, para a sabedoria, para a beleza. Contempla e medita. Por toda parte, obras belas e potentes solicitam tua atenção. Em seu estudo, aurirás, com coragem e confiança, o justo sentimento do teu valor e do teu futuro. Os homens só se odeiam, só se desprezam, porque ignoram a ordem magnífica pela qual estão todos estreitamente aproximados. Teu caminho é imenso, mas o fim excede em esplendor tudo quanto podes conceber. Agora pareces bem pequeno no meio do colossal universo, mas, tu és grande pelo pensamento, grande por teus destinos imortais. Trabalha, ama e ora. Cultiva tua inteligência e teu coração. Desenvolve tua consciência, torna-a mais vasta, mais sensível. Cada vida é um cadinho fecundo, de onde deves sair purificado, pronto para as missões futuras, maduro para tarefas sempre mais nobres e maiores. Assim, de esfera em esfera, de círculo em círculo, prosseguirás em tua carreira, adquirindo forças e qualidades novas, unido aos seres que amaste, que vivem e reviverão contigo. Evolverás em comum, na espiral das existências, no seio de maravilhas insuspeitadas, porque o universo, e assim tudo, se desenvolve pelo trabalho e expande suas metamorfoses vivas, oferecendo gozos, satisfações sempre crescentes, sempre renovadas, às inspirações, aos puros desejos do espírito. Nas horas de hesitação, volta-te para a natureza, é a grande inspiradora, o templo augusto em que, sob véus misteriosos, o Deus escolhido fala ao coração do prudente, ao espírito do pensador. Observa o firmamento profundo, os astros que o povoam são os estádios de tua longa peregrinação, as estações da grande via que teu destino te conduz. Vem. Elevemos nossas almas, paira um instante comigo, pelo pensamento, entre os sóis e os mundos. Mais alto, sempre mais alto, no éter insondável. Lá embaixo, a terra não é mais que um ponto na vasta extensão. Diante de nós e acima de nós, os astros se multiplicam. Por toda parte, esferas de ouro, fogos de esmeraldas, de safira, de ametista e de turquesa descrevem seus movimentos ritmados. Em nossos rumos, voga astro enorme, arrastando uma centena de mundos planetários em sua órbita, centenas de mundos que evolucionam em curvas sábias. Apenas entrevisto, ele que já foge, continuando a carreira com o seu esplêndido cortejo. Depois dele, apresentam-se 10 sóis, de cores diferentes, grupados na mesma atmosfera luminosa que os cerca, como que a formar uma faixa de glória. E sempre os sistemas sucedem aos sistemas, paraísos galés flutuantes, mundos magníficos, vestidos de azul, de ouro e de luz. Mais longe, os cometas errantes, as pálidas nebulosas das qual cada átomo é um sono berço. Sabe de uma coisa, todos esses mundos são as moradas de outras sociedades de almas. Até pelas longínquas estrelas, cujos alvores trêmulos levam centenas de séculos a chegar ao nosso orbe, por toda parte, a família humana estende seu império, por toda parte temos irmãos celestes. Somos destinados a conhecer todas essas moradas e a gozá-las. Reviveremos nessas terras do espaço, em corpos novos, a fim de aí adquirir forças, conhecimentos, méritos maiores, e nos elevarmos ainda mais alto em nossa perpétua viagem. Tanto os mundos quanto as escolas para a alma, quanto os campos de evolução para cultivar o nosso entendimento e, ao mesmo tempo, para construir organismos fluídicos cada vez mais delicados, purificados, brilhantes. Depois das lutas, dos tormentos, dos reveses de 1000 existências árduas, depois das provações e das dores dos ciclos planetários, virão os séculos de felicidade, nesses astros felizes, cujas claridades projetam sobre nós raios de paz e de alegria. Em seguida, as missões benditas, os novos apostolados,
A tarefa invejável de provocar o estímulo, o desabrochar das almas adormecidas, de auxiliar, por nossa vez, nossos irmãos mais moços em suas peregrinações através das regiões materiais. Enfim, atingiremos as sublimes profundezas, o céu de êxtase, onde vibra mais poderoso, mais melódico, o pensamento divino, onde o tempo e a distância se anulam, onde a luz e o amor unem as suas irradiações, onde a causa das causas, em sua fecundidade incessante, concebe para todos sempre a vida eterna e a eterna beleza. Em nossos dias, o céu não pode ser o que foi tanto tempo para a ciência humana, isto é, um espaço vazio, triste e deserto. O infinito se transforma e se anima. O círculo de nossa vida se alarga em todos os sentidos. Sentimos-nos ligados a esse universo por mil laços. Sua vida é a nossa, sua história é nossa história. Fontes desconhecidas de meditação, de sensação, se abrem, o futuro toma aos nossos olhos caráter muitíssimo diferente. Uma impressão profunda nos invade, ao pensar em destinos tão amplos. Para sempre somos unidos a tudo que vive, ama e sofre. De todos os pontos do espaço, de todos esses astros que brilham na extensão, partem vozes que nos chamam as vozes dos nossos irmãos mais velhos, e essas vozes nos dizem: marcha, marcha, eleva-te pelo trabalho, faze o bem, cumpre o teu dever. Vem a nós outros que, iguais a ti, pensamos, lutamos e sofremos nesses mundos da matéria. Vem prosseguir conosco tua ascensão para Deus. Dos espaços majestosos, baixemos nossos olhares para a terra. Apesar de suas proporções modestas, ela tem, sabemo-lo, seus encantos, sua beleza. Cada sítio tem sua poesia, cada paisagem sua expressão, cada vale seu sentido particular. A variedade é tão grande nos prados do nosso mundo quanto nos campos estrelados. O verão é o sorriso de Deus. Nada mais suave, mais inebriante do que a apoteose de um belo dia em que tudo é carícia, doçura, luz. A florinha escondida na relva, o peixe que se esgueira entre as águas, fazendo espelhar ao sol suas escamas de prata, o pássaro que modula suas notas do alto das ramadas, o murmúrio das fontes, a canção misteriosa dos álamos e dos olmeiros, o perfume selvagem dos musgos, tudo isso acalenta o pensamento, regozija o coração. Longe das cidades, encontrase a calma profunda que penetra a alma, separando-a das lutas e das decepções da vida. Só aí então se compreende a verdade destas grandes palavras: o ruído é dos homens, o silêncio é de Deus. A contemplação e a meditação provocam o despertar das faculdades psíquicas e, por elas, todo um mundo invisível se abre à nossa percepção. Ensaiei, no correr desta obra, exprimir as sensações experimentadas do alto dos cimos ou à borda dos mares, descrever o encanto dos crepúsculos e das auroras, a serenidade dos campos, sob o real esplendor do sol, o prodigioso poema das noites estreladas, a sublimidade dos luares, o enigma das águas e dos bosques. Há momentos de êxtase em que a alma se transporta fora do seu invólucro e abraça o infinito, horas de intuição e entusiasmo em que o influxo divino nos invade qual uma onda irresistível, em que o pensamento supremo vibra e palpita em nosso íntimo, onde brilha, por um instante, a centelha do gênio. Essas horas inolvidáveis, eu as vivi algumas vezes e, em cada uma delas, acreditei na visita, na penetração do espírito. Devo-lhes inspiração de minhas mais belas páginas e de meus melhores discursos. Aquele que se recolhe no silêncio e na solidão, diante dos espetáculos do mar ou das montanhas, sente nascer, subir, crescer em si mesmo imagens, pensamentos, harmonias que o arrebatam, encantam e consolam das terrestres misérias, e lhe abrem as perspectivas da vida superior. Compreende então que o pensamento de Deus nos envolve e nos penetra quando, longe das torpezas sociais, sabemos abrir-lhe nossas almas e nossos corações. Certamente poderiam fazer-nos muitas objeções. Por exemplo, dizerem-nos: fazes sobressair os encantos da natureza, mas não nos mostrais a sua fealdade. Ela não tem somente sorrisos e carícias, possui também revoltas, cóleras, furores. Não falais dos monstros, nem dos flagelos que se lhe deparam. Que utilidade achais na existência dos animais ferozes, dos répteis, das plantas venenosas? Porque as convulsões do solo, as catástrofes, as epidemias, todos os males que geram o sofrimento humano. Se nós é fácil responder. O belo, diremos, necessita dos contrastes. Todos os artistas, pensadores, escritores de valor, o sabem. E quando verificamos que, no conjunto dos mundos,
A Terra ocupa um lugar inferior, e é, antes de tudo, para os espíritos moços, uma escola, uma pousada de lutas, de provação e, às vezes, de reparação. Como admirar-nos de que não seja dotada de todas as vantagens que possuem os mundos superiores. Os perigos, os obstáculos e as dificuldades de toda a espécie são fatores essenciais ao progresso, outros tantos aguilhões que estimulam o homem em seu caminhar, outras tantas causas que o constrangem a observar, a adquirir engenho, a tornar-se previdente, comedida em seus atos. E na alternativa forçada do prazer e da dor que está o princípio da educação das almas. Daí a necessidade para os seres, desde os mais rudimentares até os mais desenvolvidos, de lutar e de sofrer. O progresso não poderia realizar-se sem o equilíbrio indispensável dos sentimentos opostos, gozos e penas que se alternam no ritmo grandioso da vida. Mas é principalmente a dor, física e moral, que forma a nossa experiência, a sabedoria humana é o seu prêmio. Quanto aos movimentos sísmicos, as tempestades, as inundações, notemos que têm suas leis. Essas leis basta conhecer-as, para se lhes previrem e atenuar os efeitos. Quando se estudam os fenômenos da natureza e o pensamento penetra no fundo das coisas, reconheces isto, o que é um mal, na aparência, se torna, em realidade, um bem. A grandeza do espírito humano consiste em elevar-se da confusão, do caos das contingências à concepção da ordem geral. Ele pode então sentir-se em segurança no meio dos perigos do mundo, porque compreendeu as grandes leis que, à custa de alguns acidentes, asseguram o equilíbrio da vida e a salvação das raças humanas. O homem em quem o sentido profundo, o sentido das coisas divinas ainda não despertou, o séptico, em uma palavra, quaisquer que sejam sua inteligência e seu saber em outras matérias, recusar-se a admitir estas coisas. Seria tão supérfluo insistir, quanto explicar a um cego de nascença as cores do sol e das auroras, os jogos da luz sobre as águas ou sobre as geleiras. Seriam necessários choques da adversidade, o concurso das circunstâncias dolorosas, que o colocarão em contacto direto com o seu destino e lhe farão sentir, juntamente com a utilidade dos sofrimentos, essas noções de sacrifício e de esperança pelas quais a vida toma seu sentido real e elevado. Somente, então, poderá penetrar o grande mistério do universo, e compreender que tudo tem sua razão de ser, que a dor tem seu papel, e que podemos tirar proveito de tudo, da provação, da moléstia e da própria morte, porque tudo, segundo o uso que fazemos, pode concorrer para o nosso adiantamento, para o nosso melhoramento moral. Desde então, a confiança e a fé o ajudarão a suportar pacientemente o inevitável, a abolir a desventura presente, a sofrer em paz. O conhecimento da lei lhe dá a certeza de melhores dias e de um futuro sem fim. A partir desse dia, sua vida, tão obscura, tão vulgar, incolor que é, iluminar-se-á de um raio de luz e de poesia, porque a poesia mais verdadeira é feita da ressonância íntima da sinfonia eterna e do acordo de nossos pensamentos, de nossos sentimentos e de nossos atos com a pauta de nosso destino. Falando qual o fizemos no correr destas páginas, seremos, sem dúvida, acusados de misticismo por mais de uma vez. Mas, todos aqueles cuja sensibilidade e juízo despertaram que se desenvolveram sob a ação das provações e das lutas da existência, saberão compreender-nos. Certos espíritos terra-terra são inclinados a coimar de místicos, de alucinados, de visionários, todos aqueles cujas percepções excedem o circuito limitado de seus pensamentos habituais. Supõem-se espíritos muito positivos e muito práticos, ao passo que, na realidade, as almas evolvidas, libertas dos preconceitos e das paixões, desdenhosas dos pequenos interesses materiais, têm, somente elas, a intuição das grandes e altas realidades da vida. Em resumo, a natureza e a alma são irmãs, com esta diferença: uma evolve invariavelmente, segundo um plano estabelecido, e a outra, por si mesma, esboça, em uma página em branco, as grandes linhas do seu destino. São irmãs, porque provêm ambas da mesma causa eterna e estão unidas por milhares de laços. É o que explica o império da natureza sobre os seres. A natureza atua sobre as almas sensíveis qual o magnetizador sobre o seu paciente, provocando o desligamento do espírito de sua crisálida de carne. Então, na plenitude de faculdades psíquicas, a alma percebe um mundo superior e divino que escapa à maior parte das inteligências. Nunca esqueçamos isto: tudo que cai sob os sentidos físicos, tudo que é do domínio material, é transitório, submetido à lei da destruição, à morte. As realidades profundas, eternas,
pertencem ao mundo das causas, ao domínio do invisível. Nós próprios pertencemos a esse mundo, pela parte imperecível de nosso ser. Eis que, pouco a pouco, a experimentação psíquica e as descobertas dela decorrentes se propagam e se estendem. O conhecimento do duplo fluídico do homem, sua ação à distância, antes e depois da morte, a aplicação das forças magnéticas, a manifestação das potências invisíveis, vem demonstrar a todo observador atento que o mundo dos sentidos é uma pobre e obscura prisão, comparada ao domínio imenso e radioso aberto ao espírito. Os sentidos interiores e as faculdades profundas da alma dormitam ainda na maior parte dos homens que ignoram suas riquezas escondidas, seus poderes latentes. É essa a razão pela qual seus atos se ressentem de falta de base, de ponto de apoio. Daí, tantas fraquezas e desfalecimentos. Mas, a hora do despertar está próxima. O homem aprende a conhecer sua alma, a extensão de seus poderes, de seus atributos, desde logo a separação e a morte deixarão de existir para ele. A maior parte das misérias que nos assediam desaparecerão. Nossos amigos do espaço virão mais facilmente nos visitar, corresponder conosco. Uma comunhão íntima se estabelecerá entre o céu e a terra, e a humanidade entrará em fase mais alta e mais bela de seus gloriosos destinos. Com a vista enfraquecida pelo trabalho, lanço ainda um olhar sobre esses céus que me atraem e sobre essa natureza que eu amo. Saúdo os mundos que serão mais tarde nossa recompensa, Júpiter, Sirius, Orion, as Pleiades e essas miríades de focos, cujos raios trêmulos têm tantas vezes vertido em minha alma ansiosa a paz serena e as inefáveis consolações. Em seguida, do espaço, lanço meu olhar para esta terra que foi meu berço e será meu túmulo. Ó terra, planeta, nossa mãe, campo de nossos labores e de nossos progressos, onde, lentamente, através da obscuridade das idades, minha consciência desabrocha com a consciência da humanidade, tu flutuas no infinito, acalentada pelos eflúvios divinos, derramas em volta de ti as vibrações potentes da vida que se agita em teu seio. Dir-se uma harmonia confusa, feita de rumores e de vagidos, uma harmonia que sobe do meio dos mares e dos continentes, dos vales e das florestas, dos rios e dos bosques, e a qual se mistura o queixa humana, murmúrio das paixões, vozes de dor, ruídos de trabalho e cânticos de festa, gritos de furor e choques de exércitos. Às vezes, também notas calmas e graves dominam esses rumores, a melodia humana substitui as harmonias da natureza e o ruído das forças em ação, o cântico da alma, liberta das servidões inferiores, saúda a luz. Um cântico de esperança sobe para Deus em hosana, numa prece. É tua alma, ó terra, que desperta e faz esforços para sair de obscura ganga, para misturar sua irradiação e sua voz às irradiações e às harmonias dos mundos siderais. É tua alma que canta a alba renascente da humanidade, porque esta desperta a seu turno, sai da noite material, do abismo de suas origens. A alma da humanidade, que é a da terra, busca-se, aprende a conhecer-se, a penetrar sua razão de ser, pressente seus grandes destinos, quer realizá-los. Prossegue tua carreira, terra que eu amo. Muitas vezes, já, meu espírito sorveu em teus elementos as formas necessárias à sua evolução. Durante séculos, ignorante e bárbaro, percorri teus caminhos, tuas florestas, voguei sobre teus oceanos, nada sabendo das coisas essenciais, nem do fim a atingir. Mas, eis que, chegando ao entardecer da vida, há essa hora crepuscular em que uma nova tarefa se acaba, em que as sombras se elevem à vontade e cobrem todas as coisas com seu véu melancólico, considero o caminho percorrido, em seguida, dirijo meus olhares para diante, para a clareira que se vai abrir para mim no além e para suas claridades eternas. A esta hora, em que minha alma se separa, pouco a pouco, de teus liames, ó terra, e se prepara para te deixar, ela compreende o fim e a lei da vida. Consciente do teu papel e do meu, reconhecido a teus benefícios, sabendo por que existo, por que ajo e como é preciso agir, eu te bendigo, ó terra, por todos os gozos e por todas as dores, pelas provações salutares que me proporcionaste, porque, em tudo que te devo, sensações, emoções, prazeres, sofrimentos, reconheço os instrumentos de minha educação, de minha elevação. Eu te bendigo e te amo feliz, quando te deixar, pelo pensamento de voltar mais tarde, em nova existência, para trabalhar ainda, para sofrer, para me aperfeiçoar contigo, contribuindo, por meus esforços, para o teu progresso e o de meus irmãos, que são também teus filhos. Terceira parte.
A lei circular. A missão do século XX. 15. A lei circular. A vida, as idades da vida, a morte. A lei circular preside a todos os movimentos do mundo, regem as evoluções da natureza, as da história da humanidade. Cada ser gravita em um círculo, cada vida descreve um circuito, toda a história humana se divide em ciclos. Os dias, as horas, o ano e os séculos rolam na órbita do espaço e do tempo, e renascem, porque seu fim, se há um fim, é precisamente o de voltar ao princípio. Os ventos, as nuvens, as águas, as flores e a luz seguem o mesmo destino. Os ventos voltam de novo, pelas mesmas órbitas, para as cavernas misteriosas donde procedem. O vapor sobe para as alturas, forma nuvens, verdadeiros oceanos suspensos sobre nossas frontes. As nuvens que planam no espaço, mares imensos e móveis, fundem-se em chuvas, e tornam a ser os rios e os regatos que já foram. Assim, o Ródano, o Reno, o Danúbio e o Volga já têm rolado acima de nossas cabeças antes de correr a nossos pés. É esta a lei da natureza e da humanidade. Todo ser já existiu, renasce e sobe, evolve assim em uma espiral, cujas órbitas vão aumentando cada vez mais, e é por isso que a história vai tomando um caráter universal. É o corso e recurso de que fala o filósofo italiano, Giambattista Vico. Uma vez colocados esses princípios, consagremos esta meditação a estudar as idades da vida humana, a mocidade, a idade madura, a velhice, à luz dessa grande lei, sendo a morte sua coroação e apoteose. Desses estudos surgirá o grande princípio espiritualista da reencarnação, o único que explica o mistério do ser e do seu destino. É preciso renascer. Esta é a lei comum do destino humano, que, também evolve em um círculo de que Deus é o centro. Ninguém, dizia Jesus a Nicodemos, ninguém verá o reino de Deus, isto é, não compreenderá a lei de seu destino, se não renascer da água e do Espírito. A reencarnação está claramente expressa nessas palavras, e Jesus repreende a Nicodemos ser mestre em Israel e desconhecer essas coisas. Quantos, entre nossos mestres contemporâneos, são passíveis da mesma censura? Há muitos que se contentam com a noção superficial da vida, e nunca se sentem tentados a olhar para o fundo. É tão fácil negar as coisas para fugir ao dever e ao trabalho de estudar e compreender. O positivista jamais encara o problema da origem, nem o dos fins, contenta-se com o momento presente e o explora da melhor maneira. Muitos homens, mesmo inteligentes, agem igual àquele. Por seu lado, o católico limita-se a crer no que manda a Igreja, que faz da vida um mistério do começo ao fim, pondo-lhe alguns milagres no meio, e quando estas duas palavras são pronunciadas, milagre, mistério, todos se inclinam, todos se calam, todos creem. Por outra parte, os universitários só acreditaram, durante muito tempo, nos dados da experimentação. Para eles, tudo que não figurasse em seus programas era destituído de valor. Nunca os ídolos de Bacon tiveram tantos adoradores. A ciência oficial, também, há meio século vem apenas contribuindo com diminuto progresso para o pensamento moderno. Entretanto, o médico dos nossos dias, tão ligado, até então, aos sistemas materialistas da escola, começa a sacudir o jugo, e é das fileiras da medicina atual que saem os doutores mais autorizados e mais competentes do espiritualismo. A próxima geração será mais feliz e ainda melhor dotada. Cresce uma mocidade, que não surge de nenhum pedagógico e só se instrui na grande escola da natureza e da consciência íntima. Esta será verdadeiramente a mocidade livre, isto é, independente de qualquer educação fictícia, de qualquer método empírico e convencional. Ela ouve as verdadeiras vozes, a voz interior, a voz subliminal do ser, a voz que explica o homem ao homem e resolve o teorema do destino com a clareza que lhe é possível. É para essa sociedade de amanhã que escrevo estas páginas. Dedicou-as aos iniciados e aos avisados, aqueles que, segundo a palavra do Mestre, têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Voltemos, pois, à lei circulatória da vida e do destino, isto é, à doutrina da reencarnação. Resumiremos ligeiramente a exposição científica, porque nosso fim não é fazer trabalho dogmático, senão apenas nos entregarmos às efusões platônicas sobre a vida, suas fases, sobre o destino e sobre a morte, que arremata aparentemente, para lhe permitir retome o seu novo curso. O nascimento. A união da alma e do corpo começa com a concepção e só fica completa na ocasião do nascimento. É o invólucro fluídico que liga o espírito ao germe,
Essa união se vai apertando cada vez mais, até tornar-se completa, e isto se dá quando a criança vê a luz do dia terrestre. No intervalo da concepção ao nascimento, as faculdades da alma vão, pouco a pouco,